Deus tem falado tanto no meu coração sobre esse tema, a autoridade do crente. Tão fundamental, não é? Eu tenho visto tantas pessoas como pastor, não é, que a gente aconselha pessoas, a gente está envolvido, né, com pessoas. Eu tenho ouvido tanta coisa assim, as pessoas lutando, né, nas suas batalhas, na força do braço, na força de um conselho apenas, não é? Só com medicamento. E sabe, irmãos, eu tenho ficado assim em crise, e o Espírito Santo falou no meu coração muito forte nesses dias sobre isso, sobre a autoridade que nós, como crentes, precisamos exercer a nossa autoridade espiritual. Amém, querido? Irmão, nós estamos sem saber, os comentários que eu ouço das pessoas, é como se elas não tivessem autoridade nenhuma, autoridade espiritual nenhuma na sua vida. Então, por isso que eu creio que o Espírito Santo quer falar com a igreja hoje sobre esse assunto. Então, vendo, não é, esse episódio aqui da vida do Paulo, irmãos, é muito interessante como que esse homem sabia, como que ele tinha essa revelação de quem ele era, da autoridade que ele tinha, não é? Porque ele está ali naquele navio como um prisioneiro, ele é um prisioneiro. Ele deu uma opinião lá: olha, eu acho bom a gente não sair, eu já passei por essas águas aqui. Ninguém deu papo para ele, porque ele era um simples prisioneiro. Mas o Paulo sabia, todo mundo olhava para ele como quase um mendigo ali, né? Um prisioneiro. Mas ele se via como um soldado de Cristo, como um guerreiro de Cristo. Ele sabia que ele tinha uma armadura espiritual. Ele sabia, eu vou te mostrar isso aqui. Ele sabia que o mundo espiritual temia ele. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Escuta o que eu vou te falar. Preste bem atenção. Não ouça, eu não quero que você me ouça hoje, como que trazendo um monte de informação para você. Receba essa palavra como uma palavra do profeta para a sua vida. Amém, queridos? Eu quero te dizer uma coisa como profeta nessa noite. Escuta bem, irmãos, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. É isso que o Espírito Santo quer que eu diga para vocês. E eu tenho visto muitas pessoas, não só aqui, eu tenho viajado por aí, eu converso com pastores, com pessoas, irmãos, e é impressionante, é o mesmo espírito de desânimo, é o mesmo espírito de incredulidade, é o mesmo espírito de depressão, é o mesmo, irmãos, aonde eu vou, a gente tem conversado, eu e a Meila, amor, percebe como é a mesma coisa. Os depoimentos das pessoas: eu não sei, eu acordo de manhã e é uma tristeza tão profunda, eu já dobrei a dose do medicamento para ver se me dá uma alegria. Irmãos, isso está espalhado pelo Brasil, isso está espalhado na vida da igreja. Irmãos, eu tenho orado sobre isso, eu tenho entrado em crise sobre isso. O que é que está acontecendo? E eu creio que o Espírito Santo falou comigo: a igreja não sabe a autoridade que ela tem. Fale para ela, fale para a igreja. O Espírito Santo falou no meu coração sobre a autoridade dela. Amém, queridos? Irmãos, o apóstolo Paulo é um cara que ninguém dá nenhum valor ali naquele barco. Ninguém deu papo para ele, mas ele está lá, ele é a autoridade de Deus ali. Irmãos, é tão tremendo, porque chega uma hora que vem um vento, não é? O Euroaquilão, e coloca o barco à deriva, e eles estão há 14 dias já à deriva, não é? Desistidos, e a Bíblia diz que os marinheiros não comiam. Amém, queridos? Fica ligadão aqui, não distrai por nada. Olha aqui, 14 dias sem comer. Sabe por que eles ficavam sem comer? Porque eles pensavam assim: vamos ficar fraco, porque quando esse barco virar, a gente morre rápido. Era essa a cultura, não é? Então, eles estavam sem comer, esperando só o barco virar, só afundar, para eles morrerem logo, para não sofrer, tentando sobreviver. Irmãos, quando eles estão nessa situação, aí o faixa preta que está lá no barco, o apóstolo Paulo, cheio da autoridade de Deus, assume aquele barco. Irmãos, nós precisamos disso, de crentes assumindo a sua casa, de crentes assumindo a sua empresa, e não necessariamente que você seja o dono da empresa. O Paulo não tinha nada a ver, ele não era o dono do barco, ele era o último do barco. Mas é tão interessante que quando Deus falou com ele, Deus falou assim: Paulo, pode ficar tranquilo, eu preciso de você em Roma,
não é? E não vai acontecer nada com ninguém. E tem mais uma coisa, eu dei toda essa tripulação e esses tripulantes, 276 pessoas ao todo, eu dei todos para você. Agora eles são seus, aleluia. Ninguém respeitava o cara era o último do barco. Agora todo mundo é dele. Todas as vidas foram dadas para ele. Isso é autoridade, quem está me entendendo? Isso é autoridade espiritual, irmãos. É muito interessante. Aí ele começa a dizer assim: pessoal, pronto, ele assumiu. Pessoal, eu quero que todo mundo coma agora. Vamos lá, vamos todo mundo comer. Ele pega o pão, dá graças. Senhor, muito obrigado por esse pão duro, né? 14 dias, borolento. Muito obrigado, pessoal, vamos lá. Pá. Irmãos, ele assumiu. Ele está na liderança agora. E é isso que nós precisamos hoje à noite. Nós precisamos nos posicionar contra Satanás hoje à noite. Vocês estão me entendendo? Não é natural. Eu quero te dizer isso. Uma pessoa veio conversar comigo antes do culto. Eu disse para ela: ouça a palavra primeiro. Porque isso que você está vivendo não é natural, é espiritual, não é? Irmãos, qual que era a tentativa de Satanás? Era tirar o apóstolo Paulo de Roma. Escuta. A igreja está vivendo uma vida natural como todo mundo. Eu estou triste, toma remédio. Eu estou alegre, muito alegre, eu vou tomar um para ficar triste agora. Eu não consigo dormir, eu tomo um para dormir. Agora eu não consigo acordar, eu tomo um para acordar. A igreja está vivendo assim. Irmãos, isso é uma tragédia. Nós temos que nos posicionar em Cristo. Amém, queridos? Fé é isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja bem, eu acho tão interessante que o apóstolo Paulo, então, ele assume a liderança do barco. Agora veja bem aqui, ó. Ele tinha que chegar em Roma. Você tem que chegar no propósito de Deus para a sua vida. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não desista disso. Porque se você perder o propósito de Deus para a sua vida vai perder a graça. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você não cumprir aquilo que você foi feito para cumprir, você vai ser derrotado. Não é? Você vai subir uma escada enorme, e quando você chegar lá em cima, você vai descobrir que você subiu na parede errada. Então o apóstolo Paulo sabe: eu tenho que chegar em Roma. Agora escuta bem, é isso que eu quero te dizer. Satanás impediu. Satanás tentou impedir. Tentou matar o Paulo antes de chegar lá, porque ele sabia que o Paulo ia dar trabalho em Roma. Amém, queridos? Por quê? Por que o Paulo ia dar trabalho em Roma? Porque no centro do propósito de Deus para a nossa vida, a gente é frutífero. A gente vai dar trabalho. E aí o diabo tentando impedir. O diabo quer te impedir. Meu irmão, o diabo quer te impedir de chegar. Mas ele não vai conseguir. Aleluia. Ele não vai conseguir. O diabo quer te impedir de chegar. Ele não vai conseguir. Agora escuta o que eu vou te dizer. O Espírito Santo falou no meu coração isso. Que antes de chegar em Roma, olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 26. É necessário que vamos dar numa ilha. Diga, é necessário. Irmãos, antes de chegar em Roma, nós temos que chegar em Malta. Sabe o que significa a palavra Malta? No grego, mel. Depois do fel, tem o mel. Amém? Posso ver um sorriso de vocês? Irmão, tem um mel para nós. Tem um mel. Porque é interessante que lá em Malta, quando eles chegarem em Malta, pensa no meio daquela tragédia, o apóstolo Paulo transforma aquela tragédia, aquele fel no mel. Porque se ele não estivesse lá, eles tinham desistido, eles tinham morrido, eles não tinham chegado no lugar que Deus tinha para eles. Mas tinha um homem que sabia da sua autoridade. É isso que eu quero falar com você hoje à noite. Ele sabia: eu tenho autoridade. Eu sei, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. Ele me disse, ele me deu uma palavra que vai acontecer assim, assim e assim. Nós vamos chegar numa ilha e depois nós vamos para Roma. Então vai acontecer segundo ele disse. O que a palavra dele diz vai acontecer. Tem que ter um homem assim no nosso meio. Tem que ter um homem assim, que ainda acredita na palavra de Deus. Aí, irmãos, eles vão chegar em Malta. E veja bem o que acontece em Malta, presta atenção. Em Malta acontece 3 coisas. Quando eles chegam em Malta, eles estão arrasados. Porque o navio se quebrou antes de chegar, lembra? O navio se quebrou, inclusive os soldados queriam matar os presos. Eles disseram: vamos matar todo mundo. O capitão, querendo salvar a vida do Paulo, disse: não, quem souber nadar pode tentar salvar.
E aí o navio foi se quebrando todo antes de chegar na ilha. Então eles chegaram e foram nadando. Quando eles chegaram na beira, estava todo mundo quebrado. E era frio, a Bíblia diz. Muito frio e muita chuva. Quem está me entendendo? Irmãos, a Bíblia diz que os bárbaros... Olha a primeira coisa que vai acontecer em Malta na sua vida, se você usar essa autoridade. Se você usar essa autoridade, você vai chegar em Malta. Você não vai, irmão, você não vai sair do naufrágio para Roma. Você tem que passar por Malta. Tem uma missão para você lá. Tem um melzinho para você refrescar lá. Aleluia. Tem um melzinho para adoçar sua boca, mas não se empolgue. É só Malta. É só Malta. Calma. Ainda não é lá. Não diz, ainda não é lá. Eles chegam lá. Aí a Bíblia diz que os bárbaros, os índios, né, pessoas ignorantes, pessoas selvagens, chegaram lá e aí ficaram com compaixão deles e fizeram uma fogueira para esquentar os 276 que estavam tudo arrebentado. Eu profetizo na sua vida, não desista. Use a sua autoridade e você vai encontrar favor diante dos homens. Você vai encontrar favor diante dos homens. Você vai encontrar pessoas que vão abençoar você por nada. Elas nem te conhecem, você é um náufrago, mas elas vão te abençoar. Isso que o Espírito Santo falou para mim. Não desista, não desista. Não fica ouvindo conversa fiada. É porque o país está em crise, porque o país não sei o quê, porque o país... Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Amém, queridos? Eu não estou negando as dificuldades financeiras do país, mas nós temos que ter uma posição de crentes nessa hora. Pensa a situação do apóstolo Paulo. Agora presta atenção. Aí, por favor, vem cá, esquenta aqui, vem cá. Beleza. A segunda coisa que acontece em Malta, olha só. Portas vão se abrir na sua vida. Posso pelo menos um glória a Deus bem forte, só um glória a Deus. Portas vão se abrir, porque olha o que acontece. Quando o apóstolo Paulo e aquela turma está ali, se esquentando no fogo, o apóstolo Paulo foi pegar um gravetozinho para aquecer mais, né? Para jogar mais no fogo. Sabe o que aconteceu? Uma víbora pegou a mão dele. Uma víbora pegou a mão dele. Em Malta tem víbora também. Pegou a mão dele. Mas olha a autoridade do crente. Olha a autoridade do crente. Se beberdes alguma coisa mortífera, se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Está escrito. Esses sinais acompanharão aquele que crê. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Amém. Aí o apóstolo está lá, está trabalhando. A víbora querendo atrapalhar. O diabo querendo te atrapalhar. Entende o que eu estou falando? Foi isso que ele disse para mim. Filho, o diabo está atrapalhando eles. O diabo está o tempo todo atrapalhando eles. Só que eles não conseguem perceber a guerra espiritual. Eles tratam tudo humanamente. Eles tratam tudo com conselho, com sabedoria humana. Eles tratam tudo com remédio. Filho, fale da minha autoridade para ele. Ele disse para mim nessa semana. Eu peguei meus filhos essa semana, sentei todo mundo e falei com eles sobre a autoridade de Deus na vida deles. Amém, queridos? Então veja bem, meu irmão, olha a oportunidade que vai surgir. Que oportunidade é essa, pastor? Uma víbora. O apóstolo Paulo pegou a víbora, jogou ela no fogo e continuou conversando, falando de Jesus. Os bárbaros ficaram impressionados. Vai morrer. Ele vai começar a espumar. Agorinha, quer ver? Presta atenção. Marca aí o tempo. Eles conheciam a espécie daquela cobra. Eles sabiam que o apóstolo Paulo ia espumar e morrer. As pessoas estão esperando você fracassar. Elas estão esperando você fracassar. Mas você não vai fracassar em nome de Jesus. Porque você é uma autoridade espiritual. Você não vai fracassar. Meu irmão, o apóstolo Paulo era uma autoridade. A víbora mordeu ele, mas ele jogou a víbora fora. E os caras ficaram esperando ele morrer. Ele não morreu. Aí os caras começaram a dizer assim: ele é um Deus. Ele é um Deus. Meu Deus, ele é um Deus. Não é? Apóstolo Paulo, para com isso, rapaz, para de besteira. Eu sou um homem igual a vocês. Não é? Sou Deus coisa nenhuma, mas abriu uma porta. Porque o prefeito da cidade, o Públio, queria conhecer esse cara. Que a serpente mordia e não acontecia nada. Quero conhecer esse cara. O apóstolo Paulo chegou lá na casa do prefeito. O prefeito disse: o meu pai está muito doente, está morrendo de desenteria, a Bíblia diz. O apóstolo Paulo, olha a autoridade do crente.
vocês colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados, e eles serão curados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele tirará do vosso meio as enfermidades. Cadê a fé da igreja? Cadê a fé da igreja? Tem um homem de autoridade naquele navio, tem um homem de autoridade que coloca a mão, e aí ele é curado. Oportunidade, meu irmão, que oportunidade. Problemas na vida das pessoas, uma oportunidade, uma oportunidade para você. Não desista, não abandone as pessoas. Você é uma autoridade, você é um militar, você é um militar espiritual. Eu vou te mostrar já já. Segunda coisa então aconteceu, uma porta se abriu, pregou o evangelho. A Bíblia diz que toda aquela comunidade, queria ouvir, queria conhecer esse tal de Paulo, que curou o pai do prefeito, e que a serpente não conseguia fazer mal. Todo mundo queria conhecer, irmão. Toda a multidão foi lá. O apóstolo Paulo pregou o evangelho ali, milhares de pessoas converteram, aleluia. Mas não é só isso que acontece em Malta. Sabe outra coisa que acontece em Malta? Provisão, milagres financeiros. Olha o que aconteceu ali. A Bíblia diz que eles chamaram aquela tripulação com os tripulantes, chamou todo mundo, 276 pessoas, arrumaram um navio para eles, a Bíblia diz, providenciaram um navio para levá-los a Roma, no lugar do propósito. E não somente isso, a Bíblia diz que eles deram muitas provisões. Muitas provisões. Levante a sua mão, receba muitas provisões, muitas provisões. Não abandone esse navio, pare de murmurar, use a sua autoridade. Muitas provisões. Amém. Em Malta, o que aconteceu em Malta? O que aconteceu em Malta? Graça diante dos homens, portas abertas e muitas provisões. Agora escuta bem, só para a gente terminar. Qual que é o segredo? Amém? O nosso tema hoje à noite é a autoridade do crente. Qual é o segredo do apóstolo Paulo? Por que ele sabia? Por que ele sabia que ele tinha essa autoridade? Por que ele fez a diferença ali? Por que você vai fazer a diferença? Meu irmão, nós temos que ser igual a Sunamita. Está tudo bem. Está tudo bem, eu sei em quem eu tenho crido. Está tudo bem. Amém, queridos? Está tudo bem, vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Agora veja bem. Por que o apóstolo Paulo tem essa revelação, esse conhecimento? Eu quero mostrar para vocês essa oração dele aqui, né? Então o segredo do apóstolo Paulo, para a gente terminar. Quero que vocês leiam comigo Efésios, capítulo 1, verso 17. Pode soltar aqui, Paulo, aqui ó. Olha o que diz aqui, irmãos. Olha, primeira coisa, o apóstolo Paulo tem revelação de quem Deus é. Olha a oração que ele faz pelos Efésios. Por isso que eu sei que ele sabe que ele tem autoridade, porque ele faz essa oração pelos Efésios. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês. Na revista atualizada diz Espírito de sabedoria e de revelação. Então ele orava por isso na vida daquelas pessoas, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Eu peço que Deus abra a mente de vocês, para que vocês vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que vocês saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Quem está me entendendo? Irmãos, por que o apóstolo Paulo orava tanto essa oração? Porque ele sabia, ele experimentava isso, ele conhecia, ele tinha essa revelação. Irmãos, o que o Espírito Santo estava me falando naquele dia é que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, Oséias 4:6. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é uma autoridade. Nós precisamos conhecer mais profundamente a Deus, conhecer e prosseguir em conhecê-lo, para que a gente comece a entender a nossa autoridade. Quem está me entendendo? Então, irmão, vamos orar, não saia daqui só com uma teoria na cabeça, saia daqui assim:
eu vou orar, não é? Por esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Eu quero conhecer profundamente a Cristo. Você não vai conhecer intelectualmente. Tem alguém aqui me ouvindo? Não adianta, você não vai entender. Porque, muita informação. Não é assim. Tem que ter uma revelação do Espírito Santo. Tem que ter uma revelação do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo tinha. Amém? Então a primeira coisa, o segredo do apóstolo Paulo, ele tinha a revelação de quem Deus era. Agora escuta bem, a segunda coisa, continuando a oração dele, não é? Então ele tá orando aí, 17, 18, agora o 19, olha só. E como é grande o seu poder, está orando para que as pessoas entendam como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo espiritual. Meu irmão, você entendeu o que eu li? Você entendeu que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita você? Você entendeu isso? Meu irmão, o apóstolo Paulo teve essa revelação. Rapaz, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de mim. Meu Deus, eu quero que vocês pensem um pouco nisso, gente. Eu quero que vocês pensem um pouco nisso antes de vocês correrem na força do braço de vocês. Antes de vocês quererem resolver as coisas humanamente apenas, naturalmente apenas. Eu quero que vocês pensem nisso antes de vocês ficarem tão ansiosos e preocupados com o dia de amanhã. Pensem nisso. O poder que habita em nós é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E não somente isso, que fez com que ele se assentasse à destra de Deus. Irmãos, o centro do universo não é o sol, ou os sóis que tem por aí. O centro do universo é o trono de Deus. E Jesus está no centro, tudo está girando em torno dele, meu irmão. O apóstolo Paulo entendeu isso. Rapaz, esse poder que opera em mim, que está em mim, ressuscitou Jesus, então não tem impossível para mim. Eu posso sobreviver desse naufrágio. Satanás está tentando me matar aqui, mas não vai conseguir, porque tem um poder aqui. Aleluia. O poder de dentro de mim vai me salvar. A cobra mordeu, poder dentro de mim. Em nome de Jesus, sai daí, serpente miserável. Em nome de Jesus. Tem um poder dentro de mim. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu estou tão triste hoje. Eu acordei com uma tristeza profunda. E diga assim, em nome de Jesus, sai daqui, serpente, agora. Experimenta confiar em Deus. Experimenta confiar em Deus. Eu estou tão preocupado, não sei o que, eu estou tão angustiado, eu vou morrer, não sei o que, me dá um conselho aí, pega a sua Bíblia, vá comer o pão da vida. Aqueles homens estavam desanimados porque deixaram de comer. O apóstolo Paulo disse, se vocês não comerem, vocês não vão dar conta, vocês precisam comer. Se nós não comermos espiritualmente, nós vamos fracassar, nós temos que comer. Esse é o conselho que nós temos que ter, gente. Senão, irmãos, nós vamos ficar com medo do diabo, ao invés de colocar ele para correr. Então escuta bem, o apóstolo Paulo reconhece esse poder. E último lugar, eu quero orar com você hoje à noite. Aleluia, quero orar com você. A última coisa, o apóstolo Paulo reconhece a autoridade de Deus, mas ele reconhece a sua própria autoridade. Quer ver? Dá uma olhada comigo aí a partir do verso 21. João Paulo. Olha só o que diz. Cristo, preste atenção nessa leitura agora. Preste atenção. Cristo reina sobre todos os governos celestiais e autoridades, forças e poderes. Aleluia. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Irmãos, olha só a autoridade de Jesus.
Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. O diabo está incluído aqui também. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Agora escuta bem, versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Verso 23, a igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Vamos entender isso? Para a gente orar? Vamos entender isso? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele conhece, ele sabe, tem um poder dentro dele. Mas ele também sabe o seguinte: ele tem autoridade, a mesma autoridade que está em Jesus. Porque deixa eu te falar uma coisa, irmãos, se Jesus diz assim, olha, em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada. Quem é que tem toda a autoridade? Jesus. Agora a Bíblia diz assim, olha, que a igreja, está aí, nós acabamos de ler, é o corpo de Cristo, ela completa Cristo. Na revista atualizada diz que ela é a plenitude de Cristo. Então presta atenção, não tem uma cabeça sentada no trono, não tem uma cabeça à destra de Deus. Tem Jesus com o seu corpo. Quem que é o corpo de Jesus? A igreja. Onde que a igreja está assentada? À destra de Deus. Toda autoridade me foi dada. Então toda autoridade está conosco, com o seu corpo, com a sua igreja. Então essa revelação que ele tem, eu tenho autoridade contra Satanás. Amém, queridos? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você é polícia. Cadê o pastor? Aí, ó, o Emericão aí, ó. O Emerique é polícia aqui na terra, mas o Emerique também é polícia espiritual. Nós somos civis aqui na terra, mas todos nós somos polícia, sabia? Só que tem muitos de nós que não usam a sua autoridade. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem tem que fugir é o diabo. Aqui na terra, o bandido tem medo da polícia, não é? Porque a polícia está fortemente armada e a polícia tem autoridade. O bandido tem medo. Gente, quando nós saímos por aí com a nossa armadura, quantos têm uma armadura de Deus? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os calçados da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Quando nós saímos por aí, escuta bem, Satanás fica assim, ó, igual bandido quando vê polícia. Se esconde, gente. Se esconde de vocês. O que eu estou te falando é que esse naufrágio não foi um acidente. Uma prova. Deus estava provando, meu irmão, isso é diabo querendo impedir o propósito de Deus. Mas tinha um homem de autoridade ali, policial, fortemente armado, aleluia, uma armadura poderosa, glória a Deus. Meu irmão, então nós temos que, porque imagina um policial que está ali, aí está tendo um assalto, e o policial está ali no cantinho, escondidinho, todo fardado, com a arma dele ali, não adianta nada, não é? Mesma coisa nós, irmãos, nós somos policiais espirituais, mas se a gente não usa a nossa autoridade para botar o inimigo para correr, não vai acontecer nada. Quem está me entendendo? Não é? A Bíblia diz que o nosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Resistir-lhe firmes na fé. Aleluia. Não é? Então veja bem, até eu estava lendo uma história do Kenneth Hagin. Ele conta uma coisa interessante, que ele estava muito doente, viu, Junião? Ele estava muito doente, ele estava com um problema cardíaco, não é? E ele tinha sido desenganado pelos médicos, não é? Não é o caso do Júnior, mas o caso dele era muito mais grave, o caso do Kenneth Hagin. Aí o que aconteceu? Ele estava ali muito doente, e aí ele teve um sonho naquela noite, e no sonho dele, ele estava no campo de futebol, e ele ia conversando com um pastor, amigo dele, no campo de futebol. Tinha uma arquibancada enorme. Quando eles olharam para trás, irmão, aquele rugido terrível, de que dois leões gigantes vinham correndo, é um sonho, e vinham correndo atrás dele, meu irmão. Aí eles começaram a correr para tentar entrar
numa porta ali da arquibancada. Mas o Kenneth Hagin disse que no meio do caminho ele não aguentava mais correr, de tão cansado que ele estava, talvez pelo que ele estava sentindo da doença. Aí ele não aguentava correr, aí ele parou. Aí ele lembrou desse versículo: o vosso adversário, Satanás, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, resistir-lhe na fé. Ele lembrou, no sonho, de que ele se virou assim e começou a correr de encontro ao leão. E ele disse: em nome de Jesus eu te resisto. Irmãos, diz que rapidamente aquele leão se transformou aqueles 2 leões se transformaram em 2 gatinhos, que ficaram roçando a perna dele, para um lado e para o outro. E ele fez assim, chutou um para um lado e outro para o outro. E aí ele acordou. Quando ele acordou, ele já se sentiu melhor. Aí ele disse: eu repreendo Satanás da minha vida, em nome de Jesus. E ele foi curado sobrenaturalmente. Quem está me entendendo? Sabe, irmãos, nós estamos lidando com as doenças e estamos ficando assim, de boa. Não, é assim mesmo. Estamos lidando com problemas emocionais e psicológicos. Não, está tudo bem. Meu irmão, a Bíblia diz, escuta bem, que ele se fez maldição no nosso lugar, para que nós fôssemos libertos da maldição da lei. A maldição da lei tem uma lista de mais de 60 doenças, que inclui todas as doenças que você pode imaginar, estão lá. Porque a última maldição da lei, quando uma lei era quebrada, a pessoa sofria aquela maldição, por isso que chamava maldição da lei. Então, tem uma lista de mais de 60 doenças. A última maldição é assim: e todas as doenças que não estão registradas aqui também entram no pacote. Meu irmão, isso era maldição. Jesus já se fez de maldição para que nós fôssemos libertos dessa maldição. Nós temos que andar saudável, gente. Nós temos que crer nisso. Amém, queridos? E colocar o diabo para correr da nossa vida. Aleluia. Diga: autoridade é o segredo. Diga assim: eu estou sentado à destra de Deus. Aleluia. Olha o que diz Romanos 5,17: se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só reinou a morte, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Diga: eu vou reinar em vida. Reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Isso é autoridade, meu irmão. Isso é autoridade. Você vai reinar. Eu quero te dizer uma coisa aqui: você tem corrido do seu escravo. Você está com medo do seu escravo. O diabo é nosso escravo. Quem está me entendendo? O diabo é o escravo. Gente, está escrito. Ele é o nosso escravo. Ele não tem autoridade sobre nós. Peraí, pastor, mas ele é o príncipe deste mundo. Verdade. Mas a Bíblia diz que o Senhor me tirou do império das trevas, ou seja, do mundo dele, aleluia, e me transportou para o reino do seu Filho amado. Então o príncipe deste mundo não tem autoridade sobre a minha vida. O príncipe lá da Inglaterra, o rei lá da Inglaterra, não tem autoridade sobre a minha vida, porque eu pertenço a outro reino. Amém, queridos? Irmãos, o príncipe deste mundo não tem autoridade sobre você. E tem mais uma coisa: o príncipe deste mundo, a Bíblia diz que o Senhor despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. O príncipe deste mundo já foi derrotado. A Bíblia diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Meu irmão, não acredite nessas mentiras de Satanás. Então, qual que é o desafio da palavra hoje? Qual que é o desafio? Se posicione. Qual que é o desafio? Dê o comando. Peraí, pastor, mas o senhor não está entendendo. Como é que eu vou dar o comando? Porque eu pisei na bola, eu pequei. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui séria, só para a gente terminar, não é? Olha o que é que a Bíblia diz: que o sangue de Jesus nos perdoou os nossos pecados e nos purificou de toda injustiça. E sabe o que Deus fala para a gente lá em Hebreus?
que é para eu entrar com confiança. Na outra tradução diz assim: para eu entrar com ousadia no Santo dos Santos. Cabeça erguida. Mas eu pequei ali. Peça perdão, confessa o seu pecado e deixa. Você vai alcançar a misericórdia. Ele já liberou, ele já morreu por esse pecado. Se arrependa dele e entre com confiança. Entre com confiança. Aleluia. Não fiado na sua justiça, mas fiado na justiça do Filho de Deus. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz: ele se fez maldição para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Meu irmão, nós somos a justiça de Deus. Pode entrar com confiança e pode ir com a sua armadura. Você pecou? Senhor, me perdoe. Eu vou abandonar esse pecado. Eu confesso esse pecado em nome de Jesus. Satanás, em nome de Jesus, sai! Irmãos, é isso que está faltando para a igreja. Faça isso na sua célula. Ah, pastor, tinha uma opressão tão grande na minha célula. Não sei não, acho que alguém estava em pecado. Já ouviu essa bobagem? Já ouviu isso? Ah, o culto não fluiu, pastor. Eu não senti a presença. Irmãos, como é que você não sentiu se o Espírito Santo está dentro de você? Eu senti hoje, aleluia. Os caras, né? Amém. Às vezes eu saio, pastor, se eu senti uma opressão, não sei o quê. Meu irmão, eu senti. Sabe o que eu falei? Agora eu estava com a Meila ali, né? Antes da gente começar, estava assim meio esquisito. Amor, grudei ela aqui do meu lado e comecei. Escuta aqui, Satanás. Escuta aqui. Eu sou teu chefe. Tu é meu escravo. A tua posição é debaixo dos pés do meu Senhor. Não é? E comecei a declarar um monte de versículo ali. Baixinho, em nome de Jesus, sai daqui, miserável. Irmão, foi só eu orar. Impressionante. Eu orei. Olha, começou a fluir. Começou a fluir. Meu irmão, na minha casa, pastor, eu não sei não, acho que é o meu marido, cheio do capeta. Manda embora. Não é o marido, por favor. Manda embora esse capeta. Amém, querido? Esse euroaquilão está bagunçando com a nossa vida. Já prenderam até o senador. Irmãos, eu só vejo bênção nesse negócio. Já estão prendendo até senador. Aleluia. Já estão prendendo até senador no exercício da função. Isso é oração da igreja. Porque a Petrobras, meu irmão, isso aí está há muito tempo aí. Esse câncer foi descoberto, aleluia. Tem uma esperança para o Brasil. Meu irmão, não cai nessa conversa fiada não. Não, apóstolo Paulo, nós só estamos esperando esse barco virar mesmo. Vai virar mesmo e nós vamos morrer logo. E ninguém quer nem comer para morrer rápido logo. Não. Vamos usar a autoridade do nome de Jesus. Vamos usar a autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos? Amém.